Olá, o meu nome é Roberto e esse é o primeiro contato. Há vários obstáculos no caminho de uma nova série estrelada por Picard, incluindo a necessidade de atrair uma audiência inédita para um personagem já estabelecido. Sem contar que os fãs já possuem uma série da franquia Jornada atualmente, Star Trek Discovery, com uma abordagem mais dinâmica e voltada para a estética estabelecida nos filmes de J.J. Abrams da linha temporal Kelvin. Isso pode soar como um problema, já que uma série focada em Picard parece demandar um tratamento mais introspectivo, com atenção maior aos diálogos e às atuações. Isso se nos basearmos na abordagem da série Nova Geração. O resultado acaba sendo um híbrido entre a ação rápida da linha temporal Kelvin e a série Discovery com toques de Nova Geração, dando espaço para pequenos momentos de reflexão e silêncio. Pequenos mesmo, infelizmente. Talvez nem todos concordem com essa decisão, mas particularmente considero um compromisso necessário, desde que tenhamos um enredo e personagens consistentes. Da mesma forma, Picard se beneficia de avanços tecnológicos e orçamento atual da televisão para entregar um visual cinematográfico, com uma câmera mais dinâmica, capaz de dar mais atenção aos detalhes, além de um tratamento melhor nas cores e uma estética mais limpa. Ao longo dos 10 episódios, tivemos coreografias mais elaboradas, não só nas empolgantes batalhas com phasers, mas nos confrontos espaciais com a presença de novas naves e algumas naves clássicas remodeladas. É um pouco estranho ver tanta ação em volta de Picard, mas faz parte daquele compromisso que eu mencionei no parágrafo anterior. Então, é compreensível. Começamos a série com Picard aposentado, conhecido como ex-almirante que abandonou a Federação para liderar uma frota de resgate depois do surgimento de uma supernova que acabou destruindo o planeta Romulus. Essa é outra ligação com os filmes da linha Kelvin do J.J. Abrams. O que já era uma missão arriscada, logo se transforma em uma tragédia depois de um grupo de sintéticos se rebelarem, causando uma devastação no estaleiro de Utopia Planitia, localizado em Marte. Além de lidar com as repercussões de suas ações, Picard conhece Dahj, uma jovem procurando refúgio ao lado do ex-almirante. Mas as coisas pioram quando ela é procurada por uma entidade misteriosa chamada Zhat Vash, organização secreta envolvida com a Tal Shiar, liderada por agentes romulanos. Ainda que a série tenha algumas vantagens em comparação à Nova Geração, Picard sofre em outros departamentos, principalmente no enredo e na estrutura narrativa, algo que a franquia costuma trabalhar com muito cuidado. Muitos fãs costumam colocar a culpa de algumas inconsistências do universo Trek no atual responsável pela franquia, o produtor executivo Alex Kurtzman, uma figura que esteve por trás dos filmes de J.J. Abrams e supervisiona todas as novidades envolvendo Jornada nas Estrelas. Independente do responsável, vamos ser honestos, é o próprio Kurtzman, estou aqui para questionar alguns pontos da trama e elementos narrativos que poderiam ser melhor aproveitados ou simplesmente abandonados por completo. Mas também devo dar crédito onde ele merece ser dado. Red alert! All hands to battle stations! Patrick Stewart é uma figura forte o suficiente para sustentar a popularidade da série, mas a gente precisa aceitar que ele já está velho e não pode estar sozinho em uma trama sobre exploração espacial, ainda mais uma cheia de ação como a franquia tem sido nos últimos anos. Para ajudá-lo, a série traz alguns personagens interessantes, como o sedutor capitão Christopher Hills, a ex-membro da Federação Raffi Musiker, a ciberneticista doutora Agnes Jurati e o romulano guerreiro Elnor. Além deles, temos o retorno de personagens estabelecidos, como a 7 de 9, ou 7 of 9, o Borg Hugh e o androide Data, mesmo que ele esteja presente através de visões e flashbacks. Algumas dessas adições foram muito boas, introduzindo novos componentes que enriquecem o universo da franquia, como a personagem Hills, sua nave La Sirena e os vários tripulantes holográficos, cada um carregando um pouco da personalidade do capitão. O conceito de um holomatrix com um holograma médico de emergência, ou EMH, não é novidade alguma, principalmente porque já tivemos um ótimo doutor da nave USS Voyager, mas a interação do capitão com as suas outras versões criou alguns momentos de alívio cômico mais genuínos na série. Isso por conta da atuação de Santiago Cabrera. Quando começamos a série, Raffi e Elnor são antigos conhecidos de Picard, mas enquanto Raffi recebe uma subtrama pouco explorada envolvendo seu filho, com o qual ela nem se comunica mais no resto da temporada, Elnor é uma proposta atraente, mas sem desenvolvimento algum. O seu único propósito é surgir em cena onde a ação é necessária, parece um deus ex-machina na maioria das vezes. Já a doutora Jurati é um caso mais complicado. Ela é a personagem mais passiva da temporada e geralmente reage e faz pequenos comentários tímidos, mas a sua presença na aventura pareceu estranha desde o princípio. Com uma motivação fraca, a revelação de que ela estava infiltrada na missão de Picard para atrapalhar seus planos foi um dos pontos mais previsíveis da série. Para piorar, ela é responsável pela morte de Bruce Maddox, personagem pouco presente, mas importante de Nova Geração, e mesmo depois de admitir o crime, ela termina a temporada como se nada tivesse acontecido. Livre, leve, solta e ao lado do seu novo namorado, Hills. Ao tentar estabelecer um tom sombrio para Picard, a série tenta executar cenas com mais violência e sangue, o que nunca foi uma prioridade para a franquia, mas aparentemente consideram necessário que todos assistam a gráfica morte de Icheb, um personagem querido de Voyager que teve um arco trágico como o ex-Borg, tentando se adaptar ao mundo e aprender como ser tão talentoso quanto sua líder, a 7 de 9. É uma pena ver que aqui o reduziram a uma rápida cena em que ele tem seu olho arrancado e é deixado em uma mesa de cirurgia para morrer. Uma conclusão deprimente para alguém que representava um pouco da visão otimista do futuro que fez a franquia ser tão adorada.
Icheb foi arrastado de volta para a jornada com o único propósito de ser uma morte chocante o suficiente para motivar 7 de 9 a seguirem uma vingança que dura um episódio. E o extermínio de personagens já estabelecidos não se limita ao Borg Icheb. Por algum motivo, arrastaram Hugh para essa também. Ele é morto em um confronto com uma das principais antagonistas da temporada, a romulana Narissa Rizzo. Hugh é um dos símbolos mais importantes para a história dos Borg. Ele foi o primeiro do coletivo a adquirir uma identidade, ele teve bastante destaque na nova geração, e ele representa o que todos os Borgs podem ser. Infelizmente, em Picard ele serve como uma participação especial para agradar os fãs de longa data e fonte de explicação para algumas pontas soltas da trama. Mas no fim, ele segue o mesmo rumo que Icheb, em uma morte menos violenta, mas igualmente desnecessária. Antes de seguir para o próximo tópico, eu não vou deixar de mencionar a tal morte do próprio Picard, que depois de sofrer por anos sabendo da sua inevitável síndrome cerebral, ele acaba sucumbindo. Mas através de uma saída conveniente do roteiro, Picard sobrevive recebendo um novo corpo desenvolvido pelo Dr. Altan Inigo Soong, o filho de Noonien Soong, responsável pela criação de Data. Red alert! All hands to battle stations! Antes mencionei um problema com a estrutura narrativa da temporada, e não foi à toa. Além do desconforto de toda a violência desnecessária, convenhamos que o olho arrancado do Witcher parece ter saído de algo como Jogos Mortais. Picard tenta inserir constantemente referências e easter eggs para os fãs de nova geração. E não há problema algum nisso, é sempre legal você pegar uma menção ou uma referência a alguma coisa da franquia. Mas parece que os produtores de Picard queriam demais introduzir de uma vez só todos os elementos que fizeram do personagem tão famoso. Entre eles a sua relação com os Borg, uma parte essencial da história do personagem, mas que aqui se resume em um ponto solto da trama que realmente não se conecta com o resto. Parte da primeira metade da temporada envolve Picard e a sua nova equipe à procura da androide Soji, mas ela está localizada em um cubo Borg abandonado chamado de Artefato, transformado em um laboratório de pesquisa pelos Romulanos. Eles estão usando o local para estudar os Borg com a ajuda de Hugh. Um dos Romulanos é o misterioso Narek, que rapidamente seduz Soji para investigá-la. Eles desenvolvem um relacionamento, mas Narek é constantemente alertado pela sua irmã Narissa sobre a importância da missão e como não deve se distrair. A relação entre Narek e Narissa carrega um caráter quase incestuoso, nunca justificado, mas eu vou tentar explicar daqui a pouco. Quando Picard finalmente chega ao artefato, temos uma rápida conversa com Hugh, mas logo ele precisa fugir por conta de Narissa, que está caçando Soji. A interação entre Picard e Soji é bem rápida, e se limita àquele clichê clássico do protagonista pedindo que alguém em apuros confie nele, sem motivo algum. Com a ajuda de Hugh, eles conseguem fugir para o planeta Nepenthe, onde Will Riker e Deanna Troi moram. Essa é uma das poucas participações da série que eu adorei, e não precisa mexer em nada, deixa como tá. Enquanto isso, Hugh, Elnor e 7 de 9 permaneceram no artefato, para tentar impedir Narissa de destruir os Borgs remanescentes que permaneceram em descanso e desconectados do coletivo. 7 de 9 tenta se comunicar com o artefato e acordar os Borg, mas eles são ejetados para o espaço por uma Narissa furiosa. Vendo que não há mais o que fazer com o artefato, a subtrama do cubo Borg é abandonada e parece ter servido apenas para introduzir Narek e Soji. Mas o problema é que nenhum dos dois tem uma forte ligação com os Borg. Um é Romulano e a outra é um androide, então eles trabalharem no artefato é apenas circunstancial. O retorno de Hugh não tem peso significativo na trama e nem sua morte é o suficiente para afetar o resto da história, já que os próximos episódios correm para apresentar Coppelius, o planeta natal de Soji e de vários outros sintéticos. Como se não fosse o suficiente, em Coppelius, mais subtramas envolvendo traição e conspiração tomam conta da maior parte da história. E agora que Narissa parece ter sido derrotada por 7 de 9, Narek aparentemente muda de lado e a irmã de Soji assume um posto de antagonista. Mas aqui entre nós, a morte de Narissa pode não ser permanente. Não há limites para as formas mirabolantes no qual os roteiristas podem trazer personagens de volta. Red alert! All hands to battle stations! Alex Kurtzman é um problema. Eu não considero uma ameaça para a popularidade da franquia. Na verdade, eu estou feliz que Jornada nas Estrelas tem chegado com cada vez mais força para novos públicos. Enquanto alguns fãs reclamam sobre a representatividade de minorias e exigem menos foco em debates políticos, o que não faz sentido nenhum, já que esses tópicos são praticamente intrínsecos da franquia, eu acredito que o maior problema enfrentado por Jornada está na narrativa. Em uma entrevista para a Variety em 2019, o produtor executivo Alex Kurtzman fez questão de mencionar como a série Game of Thrones o influenciou durante o desenvolvimento de Jornada nas Estrelas Picard. Além das duas séries não terem semelhança alguma aparente, seja por tema ou gênero, o sucesso da HBO carrega um tom mais sério e realista, o que não é novidade para a Jornada. Mas todos sabem que o que realmente interessa em Game of Thrones são as tramas carregadas de conspiração, traição e as reviravoltas. E é exatamente isso que Kurtzman procura para suas novas produções. Não importa o quanto isso possa afetar negativamente a trama, a prioridade é surpreender a qualquer custo. I want to defy people's expectations. Pode não parecer, mas podemos ver algumas influências
influências de Game of Thrones em Discovery e Picard, com uma relação aparentemente incestuosa entre Narek e Narissa, claramente inspirada em Jaime e Cersei Lannister. Até mesmo a sequência em que o Lorca luta contra um guarda furioso em Discovery é bastante similar ao famoso combate entre Oberyn Martell e o Montanha na 4ª temporada de Game of Thrones. Não só a coreografia parece pegar emprestado alguns movimentos, como a motivação para o guarda estar tão nervoso envolve a morte da sua irmã pelas mãos de Lorca, assim como aconteceu com Martell procurando vingança pelo Montanha ter matado sua irmã. Como se isso já não fosse coincidência o suficiente, a conclusão da batalha em Discovery não surpreende quem já assistiu a de Game of Thrones. Elia Martell killed her children. Ava. Her name was Ava. And what I always said to everybody was, nobody complains about paying for Game of Thrones. So we have to do the same. Na mesma entrevista, Kurtzman me parece bastante orgulhoso em inserir elementos como nudez Klingon e palavrões. O que eu acabei de mencionar não é exatamente um problema com a narrativa, mas é um indício de como Discovery e Picard planejam subverter expectativas do público através da violência, sexo e linguagem vulgar. Shut the fuck up. Jornada nas Estrelas nunca teve medo de tocar em assuntos delicados, debater política, racismo, gênero e o que fosse necessário. Isso era o suficiente para construir uma história envolvente que fizesse o público realmente refletir sobre seu papel nessas questões. Mas é difícil ter uma conversa significativa e necessária quando a principal preocupação da franquia passa a ser a subversão de expectativa e a corrida para chegar na próxima reviravolta superficial. Ainda há muito que eu gostaria de mencionar por aqui, como as participações especiais, a forma como os vilões foram representados, as referências, entre outras coisas. E talvez eu volte a falar sobre Picard em outro momento. Por enquanto, vamos ficar na torcida para mais novidades sobre as futuras séries da franquia. E aproveite para deixar o seu comentário sobre o que você achou sobre essa primeira temporada de Jornada nas Estrelas Picard. Até a próxima!